Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudações em Cristo a você, meu irmão, minha irmã, que acompanha a página da nossa comunidade católica Gerando Vidas. Inicialmente quero pedir perdão a vocês, porque nesses dias eu não tenho postado as reflexões do Evangelho, mas a dor de garganta estava muito grande. Essas mudanças de temperatura afetam um pouquinho a minha saúde. Então, a dor de garganta me impedia de falar durante um tempo. Eu poderia até utilizar o recurso aqui da câmera, que eu estou gravando pelo computador, né? De ir interrompendo e tossindo, mas eu acredito que não seria lá muito proveitoso e eu poderia perder um pouco o fio da lã que conduz toda a nossa reflexão. Entretanto, nós já estamos aqui, já bem mais recuperados e prontos para a gente dar a vida, dar o sangue pela nossa igreja, pela palavra de Deus, pela Eucaristia, pela vida de cada um de nós, que quer porque quer se aproximar de Jesus, que quer ser amigo íntimo de Jesus e que quer estar nessa conexão com Ele. Hoje o dia é muito especial. Hoje é o dia que nós comemoramos a festa de uma santa, muitas vezes considerada até relegada ao esquecimento ou relegada ao, entre aspas, desprezo ou mesmo à ignorância da nossa comunidade cristã e muitas vezes até mesmo comunidade católica, que é Santa Maria Madalena. É a primeira a anunciar a ressurreição de Jesus. Lógico que alguns podem fazer algumas piadinhas machistas. Foi para a notícia espalhar mais rápido. Por isso que ele apareceu primeiro para uma mulher. Não. Maria Madalena tinha o aifé dela ligado com Jesus o tempo inteiro. Enquanto Jesus esteve nessa terra, passando, pregando, no momento da cruz ela não arredou pé. Ela ficou ali com Maria, mãe de Jesus. Mas qual a grande diferença entre as duas? Enquanto Maria, a mãe de Jesus, sabia o que aconteceria, ela sabia que aquela injustiça não ficaria sem uma resposta de Deus, porque ela tinha gerado o próprio Deus dentro dela. É a única que pode se dizer que tinha o rei na barriga. Mas, ao mesmo tempo, Maria Madalena é a imagem da Maria triste, da igreja triste que perde o seu mestre. E ela e Maria não arredam pé da cruz. Ela, Maria, conta também outra Maria, mãe de Tiago, Salomé e o próprio apóstolo João, que amou Jesus até o fim de sua vida terrena. A ressurreição é o início da vida gloriosa de Jesus, mas o fim de sua vida terrena foi a cruz. Espero não confundir vocês com esse conceito, mas é verdade, Jesus morre de fato e direito. Aquela cruz era uma morte muito cruel. Eu já falei para vocês aqui que a cruz ela mata por asfixia e afogamento, né? É um método de morte da cruz. Asfixia porque a pessoa não consegue soltar o ar, então ela fica com muito ar preso. E não tem por onde aquele ar sair, senão pela boca, uma quantidade muito grande de ar. Ou pela boca ou pelo nariz. Então, a cruz vai matando por asfixia porque a pessoa não consegue expulsar o ar. E exatamente por isso, ela muitas vezes sobe na cruz, faz aquele esforço. Mas se ela está pregada pelos pulsos, é impossível que ela se mantenha muito tempo naquela posição. Então ela volta e aquele ar ali vai criando uma dor tão grande, mas tão grande, que a pessoa fica sufocada. É quase a sensação da ansiedade. Quem tem um transtorno de ansiedade sabe como é essa sensação. Você não consegue soltar o ar, então muitas vezes você solta aquele suspiro profundo. É mais ou menos isso. Afogamento porque a quantidade de água vai fazendo com que os pulmões inchem e vai criando a famosa água na pleura, né, que é a membrana que envolve o pulmão. Consequentemente, quando Jesus morre, o soldado, só para comprovar que ele estava morto, ele não quebra as pernas de Jesus, não há necessidade. Ele enfia a sua lança no lado. O lado é o quê? Não é aqui no coração, na região do coração,
mas debaixo da costela, onde a lança poderia entrar com toda facilidade e romper órgãos internos. Então a lança vara o coração de Jesus, mas também vara os pulmões. Quando o soldado tira a lança, sangue e água. Do lado aberto de Jesus caem sangue e água. E aí a gente pode dizer, por onde nós nascemos? Né? Como nós nascemos? Como é que nós temos a certeza de que alguém que nasceu está vivo? Quando chora. Né? Aquele chorinho, né? Que antigamente podia se bater no bumbum da criança. Hoje em dia pede-se que sejam outros estímulos. Eu lembro quando minha filhinha nasceu, o médico não deu aquele tapinha. Ele simplesmente deu uma sacudidinha e ela começou a chorar. É uma das cenas mais lindas que existem de um ser humano. É o seu nascimento. Ora, da mesmíssima forma, nós, quando nascemos da Mãe Igreja pelo batismo, nós recebemos o fôlego de vida, o Espírito Santo, e com ele o Pai e o Filho. Então, Deus se faz morada dentro de nós. Somos adotados por Deus como filhos. Por isso, a água que sai do lado aberto de Jesus, ela é a água que nos dá o fôlego da vida. E ao mesmo tempo a Eucaristia, o sangue que brota do coração, diretamente do coração de Jesus. Esse sangue que também nos dá vida. Quando a gente sofre um acidente muito grave e perdemos muito sangue, qual é uma das primeiras providências médicas? Transfusão de sangue. Da mesma forma, Jesus transfunde para nós o seu sangue, derramando-o primeiro sobre a terra, mas já antes na Santa Ceia, ele dá essa transfusão de sangue, dando aos discípulos de beber do seu próprio sangue, o vinho transformado em sangue, e que hoje, por exemplo, na missa, nós tomamos também desse vinho. Se muitas vezes a gente não recebe, já falamos isso aqui, o vinho propriamente dito, mesmo assim, não existe corpo sem sangue. Então, quando recebemos apenas a hóstia consagrada, o pão consagrado, recebemos o Cristo por inteiro. Maria Madalena não arredou o pé da cruz. Diferente, entretanto, de Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena é a expressão da igreja tristonha. A igreja desesperançada, porque não havia o que fazer. O mestre estava morto. Mas ela tinha um amor muito grande pelo mestre. Não o amor que alguns pregam, um amor, atração carnal ou atração sexual, nada disso. Maria Madalena e Jesus são a grande prova de que existe uma verdadeira, sincera e profunda amizade entre Deus e o ser humano, representado no Deus feito homem Jesus, e na mulher totalmente humana, Maria de Magdala, Maria Madalena. Quem era essa Maria Madalena? Maria Madalena deriva de Magdala. Magdala era uma cidade portuária do Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades, como queiram chamar. E exatamente por ser uma cidade portuária, havia um grande preconceito. E qual era o preconceito? De que a maioria das mulheres de cidades portuárias que eram solteiras ou que não tinham condições de se manter, viveriam como prostitutas, a fim de conseguir algum dinheiro, entre aspas, fácil, porque a gente sabe que não é nada fácil. Ora, Maria, por ser nascida e criada em Magdala, sofre este preconceito quando começa a andar com Jesus. Começa a sofrer esse preconceito de uma pessoa que se dedicou totalmente a Jesus. Ela era uma prostituta. Por quê? Porque veio de Magdala. Eu tinha uma amiga, tenho, né, até hoje, uma grande psicóloga também, já com mestrado e tudo. E ela nasceu em Minas Gerais. E ela falava, ela veio de Minas para estudar aqui no Rio, né? E volta e meia voltava
para a cidade dela. E ela nos contou uma vez que havia esse pequeno preconceito, né? Porque ela veio para cá muito novinha, 18 anos, 19 anos, e alugou um apartamento aqui, né? E trabalhava e mantinha o apartamento. Quando ela voltava para a cidade dela, né? Meninas muitas vezes do interior tem essa situação, né? De preservar a virgindade, o que é o mais justo e o mais certo pela igreja. Hein? Preserve a sua virgindade, preserve a sua castidade, porque esse é o desejo de Jesus, é o grande presente de casamento de Deus para você, não vale abrir antes, né? E aí, quando falavam, comentavam com o pai dela, né, e tudo, sua filha ainda mantém a pureza, né? Algumas pessoas são terríveis, né? Não estou dizendo só do povo de Minas, não. Estou falando algumas pessoas têm a língua muito solta e são terríveis. E aí ela brincava dizendo, né, o pai dela brincava dizendo, olha, é minha filha. Então eu passei a valorizar ela, mas ela morou no Rio de Janeiro. Havia esse preconceito. Há esse preconceito ainda muito em cidades portuárias. Por quê? Exatamente pela afluência de turistas e pelos pontos turísticos e pela circulação de grandes mercadorias e por aí vai. Há, vamos dizer assim, uma certa, entre aspas, necessidade de suprimento de satisfações sexuais. E Maria Madalena foi tida muitas vezes como símbolo da prostituição exatamente por causa disso. É até triste. É um estigma. O certo, o que nós sabemos pela história, é que Maria Madalena era uma pessoa rica, isso sim, e que provavelmente financiou todo o percurso de Jesus, desde a Galileia, passando pela Samaria, chegando à Judéia, a Jerusalém, até o fim, até a morte. Por isso que ela estava aos pés da cruz. Era uma pessoa que tinha condições financeiras. Provavelmente, a sua família era muito rica. Ao mesmo tempo, era uma mulher do qual a própria Sagrada Escritura diz que dela saíram 7 demônios. Ué, agora vamos nos espantar. Por que 7 demônios? Em Maria Madalena se viu o símbolo da humanidade totalmente corrompida pelo pecado. Lembram que uma vez a gente estava falando também de números? Os números na Bíblia podem trazer um código que seria, na verdade, não um código cabalístico, nada disso, nada de esoterismo, mas uma forma codificada de passar um ensinamento. E esse ensinamento é que em Maria Madalena se vê a plenitude da corrupção a qual o ser humano passou. E, ao mesmo tempo, a plenitude da libertação que Jesus vem trazer a cada um de nós. Então, Maria Madalena é esse grande símbolo de uma mulher liberta por Jesus, que ama Jesus até o fim e mesmo depois do fim. Porque no primeiro dia da semana, Jesus foi enterrado muito às pressas depois da sua crucificação, né? Não houve tempo de preparar o corpo para os ritos finais. E os judeus eles tinham toda uma purificação ritual até mesmo para o corpo que ia para a sepultura. E ainda hoje conservam esse costume. Dizem que é muito bonito o enterro judaico. Eu nunca participei, mas dizem que é muito bonito. E acontece que ela esteve nessa preparação do corpo de Jesus. Mas foi muito às pressas. Havia uma preparação que era raspar todo o cabelo, raspar a barba. O corpo não podia ir com pelos para a sepultura. Havia toda uma questão de ungir, né? Passar óleo aromático para que não cheirasse mal se houvesse alguma coisa. Ou seja, preparar com dignidade o corpo para a sepultura. E os óleos aromáticos preservariam aquele corpo por muito mais tempo da corrupção e eram um símbolo também de uma ressurreição futura.
Os judeus acreditavam numa ressurreição futura baseada no livro de Macabeus, né? Um livro que muitas vezes os protestantes não têm na sua Bíblia, mas que era fundamental e era lido pelos judeus, e nele traz ali a experiência, a esperança de uma ressurreição futura. Ora, Maria Madalena, como boa judia, ela sabia que havia necessidade de completar esses ritos mortuários. Então ela vai bem cedo ao túmulo com outras mulheres. E aquele comentário, quem vai rolar para nós a pedra e tudo mais, que envolve o sepulcro, porque a gente é mulher, a gente não tem força para isso. Não estou dizendo que não há mulheres fortes, estou dizendo que aquelas mulheres ali não tinham força para rolar o sepulcro. Feministas não caem em cima de mim, O problema é que quando elas chegam lá, a pedra já está rolada, não havia mais corpo, o sudário estava do jeitinho que elas deixaram lá, colocaram lá o corpo de Jesus direitinho, bonitinho, para escolher o corpo. O sudário era um pano de aproximadamente 4,10 metros, que tinha a intenção de sugar o suor e o sangue, por isso sudários, aquilo que enxuga o suor. O corpo também sua quando está morto. A tendência é a sair todos os líquidos do corpo. O sudário envolve o corpo da pessoa de uma tal forma a reter, conservar dentro dele ao máximo possível os líquidos corporais. Por isso também as múmias no Egito eram todas enfaixadas, para que esses líquidos corporais não afetassem os ritos mortuários. Na Judéia era só esse sudário, e elas perceberam que o sudário estava ali, mas não tinha corpo dentro do sudário. Correram para contar para os apóstolos. Pedro chega, João chega, vem a situação. João acreditou que alguma coisa estava bem. Pedro ainda fica meio sem saber o que falar. Mas Maria fica ali, tristona. E esse é o pedaço do evangelho de hoje que vamos acompanhar. É o evangelho segundo São João, capítulo 20. Capítulo 20, só um momento. Estou abrindo aqui a folha no computador. Eu sempre deixo aberto, mas hoje esqueci. É João, Nós vamos ver esse encontro de Maria Madalena com Jesus ressuscitado. Por sinal, para mim, é uma das passagens mais emocionantes da Bíblia. É João 20, versículos 1 a 2 e 11 a 18. João 20, 1 a 2 e depois de 11 ao 18. Vamos tentar ler um pouco mais rápido, refletir um pouco mais rápido, trazer para a nossa vida para a gente fazer então a nossa oração. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, é João. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava de fora do túmulo, chorando. Os discípulos, Pedro e João, já tinham saído, já tinham voltado. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um à cabeceira e outro aos pés. E os anjos perguntaram: mulher, por que choras? E ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. E Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras?
Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Ah, Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu irei buscar. Então Jesus disse: Maria. E ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabone! Que quer dizer: Mestre! E Jesus disse: Não me segures. Ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor! E contou o que Jesus lhe tinha dito. Eu vou recomendar uma coisa para vocês, que foi o exercício que fez com que essa passagem do Evangelho para mim fosse uma das mais apaixonantes. Fechem os olhos e tentem imaginar essa cena. Tentem imaginar se um grande amigo de vocês tivesse falecido, fosse enterrado numa tumba emprestada, que a tumba nem era de Jesus, nem da família de Jesus, era emprestada de José de Arimateia. E de repente chegam lá no primeiro dia da semana, ou seja, 2 dias depois do enterro, e o corpo não está lá. Imaginem como a mulher ficou. Desculpem, ainda é a dor da garganta. Imaginem como aquela mulher ficou. Ela que gostava, que amava tanto Jesus, um amor puro e inocente, um amor de amizade, o amor agape, o amor filia. Existem 3 tipos de amor segundo a filosofia grega: eros, ágape e filia. Em todos os 3 está presente o amor. O eros é o amor-atração, aquilo que nos atrai ao outro, não somente sexualmente, mas no geral. Nos atrai, tem alguma coisa ali que para mim é atrativa, que para mim é bonito, que eu gosto, que eu admiro, e aquilo me atrai àquela outra pessoa. Esse é um amor eros. O amor filia é uma limitação, é um amor que geralmente temos pelas coisas, ou mesmo pelos filhos, ou mesmo é um amor mais geral, digamos. O amor filia é o amor que temos pela humanidade, que não queremos que acabe, claro, evidente, né? Não queremos que a humanidade acabe. Então, é o meu dever de preservar o outro. E o terceiro amor, ágape, é o amor que brota do coração de Deus e se espalha pelo coração humano. É o amor totalmente desapegado e desinteressado. É o amor que fez com que Jesus deixasse a glória dos céus e se tornasse homem no seio da Virgem Maria. É o amor que nos faz ajudar o outro de forma desinteressada. Por isso que eu digo que Maria Madalena tinha pelo menos 45% de amor ágape, 45% de amor filia e 10% do amor eros, que a atraiu a Jesus. Eu diria mais ou menos assim, colocando uma porcentagem, para que a gente entenda que o amor de Maria Madalena, e é bom que fique bem claro isso, numa sociedade sexualizada que nós estamos vivendo hoje, que o amor de Maria Madalena por Jesus não era um amor sexual, mas era um amor verdadeiramente amor, que está faltando muito na humanidade de hoje. E ela vai lá, chega naquela tumba emprestada, vê que tiraram o corpo do melhor amigo dela, e cadê? Não sabemos. Não sabemos. João e Pedro foram lá correndo, viram. Pedro ainda entra, pega a cidade, vê que tá sem nada dentro. Nós colocamos um corpo aqui, cadê agora o corpo que nós colocamos aqui? E quando aquela mulher
Ela fica no túmulo como que não acredita. E ela realmente não estava acreditando na cena que ela estava vendo. Como é que vão desrespeitar o morto? E ela chora. Chora de saudade do seu mestre. Chora pela falta de humanidade. Chora pela falta da dignidade que muitas vezes nós precisamos lutar por ela. Ela é exemplo de uma mulher batalhadora, que batalha pela dignidade dos seus, que batalha pela dignidade dos filhos de Deus. Todo filho de Deus deve lutar pela dignidade do irmão. E se não age assim, não pode ser considerado filho. E aí, imersa ainda na tristeza, ela vê dois anjos, ou seja, duas pessoas que entraram ali no túmulo sem passar por ela. Já apareceram ali. E os anjos perguntam para ela: mulher, por que choras? E ela fala: tiraram meu Senhor do túmulo, não sabemos onde o puseram. Maria Madalena estava turvada, com a visão turvada pela tristeza. Meus queridos, quantas vezes isso acontece com a gente? Estamos turvados pela tristeza, pelos problemas e não sabemos rezar. Não queremos rezar. Achamos que o culto a Deus, o culto que nós damos ao Senhor, tem que ser um culto tão pleno que eu só posso rezar na alegria. E às vezes até na alegria a gente esquece de rezar, hein? É muito triste. Mas Maria Madalena estava assim, turvada pela tristeza. Por isso que eu falei que ela é a imagem da igreja muitas vezes tristonha, que não enxerga aquilo que o seu Senhor quer ensinar. Os anjos perguntam: mulher, por que você está chorando? Ah, porque tiraram meu Senhor do túmulo e não sei onde colocaram. E ela continua chorando. Muitas vezes, quando as coisas parecem não ter solução na nossa vida, parece que a única coisa que a gente sabe fazer é chorar. E a gente esquece do amor de Deus, que é tão grande por nós. Manifesto logo em seguida, quando Jesus chega: mulher, por que você está chorando? A quem você está procurando? O que aconteceu? E ela fala, ela pensa que foi o jardineiro ou o coveiro, né, como nós hoje chamaríamos. Se foi o Senhor que tirou, por favor, me dá o corpo dele, me diz onde você colocou, que eu vou lá buscar. Eu coloco num outro lugar, numa outra tumba, não tem problema. Mas onde está? Ela estava tão turva que ela não conseguiu ver a glória de Jesus. Ela só consegue perceber que é Jesus quando ele a chama pelo nome: Maria. E ela abre os olhos. A turvez dos olhos dela sai e ela reconhece: mestre! Imaginem esse grito: mestre! Com certeza aquele abraço foi tão forte, mas tão forte, que o que talvez o soldado não quebrou a perna de Jesus lá na cruz, ela tenha quase quebrado agora com um corpo glorioso. Brincando assim, para mostrar que houve um encontro tão forte, uma conexão tão grande, um abraço afetuoso de uma mulher que jamais imaginava que o seu Senhor, que o seu amigo estava vivo. Mas Jesus dá uma instrução que por muito tempo foi considerado até como se fosse uma rejeição. Jesus fala: não me segures. Jesus não impediu o abraço de Maria Madalena. E nem falou: não me toques. Algumas traduções da Bíblia falam: não me toques. A questão é que é o seguinte, na Sagrada Escritura, tocar pode ser tocar mesmo, aqui estou tentando pegar o melhor ângulo da câmera, tocar, pode ser tocar, socar, por isso que Jacó é tocado pelo anjo no nervo da coxa e passa a vida inteira mancando. Não era um toque, foi um soco, ele estava brigando com Deus. Tudo bem, Deus é poderoso ao ponto de tocando, né, fazer isso. Mas, naquele momento, o toque era um soco.
Deus deu um soco na coxa de Jacó para que ele acordasse, que ele estava brigando com Deus, e por isso ele mancou até o fim da vida. E naquele momento, esse não me toques, esse não me segures, na verdade quer dizer, segundo o falecido Monsenhor Ricardo Dias Neto, que era editor do Observatório Romano, e que eu tive a graça de ter como amigo e conselheiro, ele falava, na verdade, não me retenhas. Porque, na verdade, Maria abraçou o mestre. Vamos lá falar com os discípulos, que você ressuscitou, vamos lá. E ele falou, não me retenhas, não me segures agora. Calma, não é o momento. Calma. Tudo no tempo de Deus. Eu ainda não subi ao meu pai e vosso pai. Ele só tinha ido à mansão dos mortos para resgatar os mortos. Aqueles que morreram antes da salvação operada por Jesus. E que estavam à espera do cumprimento da promessa de Deus. Não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas calma, vai dizer aos meus amigos, vai dizer aos meus irmãos, ele não fala amigos, fala irmãos, subo ao meu Pai e vosso Pai, ao meu Deus e vosso Deus. Quantas vezes a gente quer segurar Jesus na nossa vontade? Esquece que a vontade do Pai é que importa. Esquece a vontade do Pai é que importa. É preciso, então, que nós aprendamos de Jesus e de Maria Madalena essa pequena característica. Importa sempre a vontade do Pai. Importa sempre a vontade de Deus. Jesus e Deus. Deus é mais importante que Jesus? Não! Os três são iguais. Deuses são Deus, iguais. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. São três deuses? Não, são três pessoas, três manifestações de um único Deus. Cada um com a sua função. O Pai de criar e conservar, o Filho de salvar e de ensinar o caminho para o Pai, e o Espírito Santo para fortalecer o ser humano, para cumprir o que Jesus fala e para chegar ao Pai. Simples. Não são três deuses, mas três manifestações, três pessoas, três personalidades de um único Deus que nos ama e nos quer bem. Gente, vocês acham que Maria Madalena ficou ali abraçando Jesus o tempo inteiro? Não. Ela cumpriu a ordem. Ela foi falar para os discípulos o que tinha acontecido. Ela foi falar para os discípulos que Jesus tinha ressuscitado, que ela tinha encontrado com Jesus. Ela cumpriu o papel dela. Não à toa, depois do Pentecostes, Maria Madalena não ficou parada ali na Galileia, na Judéia, não. Ela foi evangelizar também. E chegou aos confins da França. E lá ela morreu. Maria Madalena morre na França. Não morre mártir, mas morre anunciando Jesus até o fim. O meu amado ressuscitou. O meu amado está vivo. É isso que eu quero trazer a vocês. Esse era o recado de Maria Madalena. O problema é que muitas vezes nos deixamos levar por um certo filme por aí, né? Um tal Código da Vinci, né? Que falaria sobre uma suposta relação de Jesus com Maria Madalena. Oh, besteira, intriga da oposição. Jesus é Deus e vem nos trazer a pureza. Maria ficou com fama de prostituta por causa de uma homilia de um papa, que a colocou dessa forma porque Magdala era uma cidade portuária no mar de Tiberíades, e exatamente por isso, como falamos, era considerado um dos pontos turísticos, e lugares de zona portuária são geralmente também utilizados para a satisfação sexual dos seus tripulantes, dos tripulantes que ali desembarcam.
Infelizmente, muitas mulheres em cidades portuárias são mulheres que acabam caindo na prostituição. Por ser mais fácil, sempre se envolvem com os, entre aspas, gringos, né? E conseguem um dinheiro. Maria Madalena, provavelmente não era deste ramo, mas o ramo de comerciantes. Mas entrando nela os 7 demônios, eram a figura da mulher, na verdade a figura da humanidade, corrompida pelo pecado. Uma humanidade desposada por Deus. Veja o Antigo Testamento todo, que fala sempre na figura da noiva com o noivo, e que vai ser retomada depois também no Apocalipse. Essa noiva do Cordeiro, a igreja, a humanidade é corrompida pelo pecado. E Jesus vem trazer a libertação. Rezemos juntos pedindo, então, a intercessão de Santa Maria Madalena, para que ela nos ajude a anunciar o ressuscitado com as palavras e com a vida, para que em tudo Deus seja glorificado. Senhor Jesus Cristo, vós te ressuscitastes do túmulo, vós voltastes à vida depois de uma morte tão cruel, porque o Pai não deixaria essa injustiça ficar no túmulo. Ajuda-nos, Senhor, a que lutemos pela justiça. Ajuda-nos, Senhor, a sermos misericordiosos. Ajuda-nos, Senhor, a ter a alegria de encontrarmos contigo e de fazermos a vontade do Pai, movidos pelo Espírito Santo, para que cada momento da nossa vida seja um eterno louvor, um eterno abraço em Ti e, consequentemente, que em nós a alegria da ressurreição seja tão visível que todos os nossos irmãos e irmãs que nos rodeiam busquem também eles o amor e a misericórdia da Tua vida em cada um de nós. Pela intercessão de Santa Maria Madalena, que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Se esse vídeo, meu irmão, minha irmã, não só te instruiu nos conhecimentos teóricos, mas também no conhecimento e no amor de Jesus Cristo, vamos fazer como Maria Madalena, vamos espalhar esse vídeo. Divulga para o amigo, divulga para o irmão, divulga para quem você quiser. Deixa também a sua intenção de oração, né? Santa Maria Madalena é considerada padroeira das libertações que Jesus é capaz de operar. Se você quer se libertar de algum vício, se você quer se libertar de alguma situação terrível que você não tem coragem de falar, que é muito íntima sua, peça a intercessão dela hoje. Ela é amiga de Jesus. E ela e você juntos, pedindo a Jesus, com certeza Ele vai atender, meu irmão, minha irmã. Então, coloquemos isso, vamos seguir em frente, porque o nosso Deus nos acompanha. Amém? Prossigamos então e tenhamos então um dia extremamente rico, extremamente soberano na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe!